Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast da quarentena pandêmica aí 2021. Eu sou Eduardo, líder de jovens, teólogo frustrado e futuro pastor. Sou o pastor Fábio, pastor da Igreja Batista Memorial, igreja abençoada aí, que ama todos nós, e Deus cuida da nossa vida nessa casa, não é verdade? Eu tô aqui agora com essa gurizada, feliz da vida, e tô contente mais que minha esposa não tá aqui do lado, então eu posso ficar bem light em relação às coisas que eu vou falar aí com vocês. Olá, sou o Rodrigo, vulgo baiano, né, como mais conhecido. Não sou pastor, que nem meus colegas que estão aqui. Estou aqui de intrometido, né? E vamos tentar contribuir um pouquinho nesse bate-papo legal. Isso aí, não é ainda, né? Ainda. É isso aí, galera. Hoje o nosso papo vai ser uma troca de ideia aí a respeito de pandemia, desânimo e fé. A gente escolheu aí 3 temas que tem tudo a ver com o que a gente está passando agora. E a gente queria falar um pouquinho com vocês aí sobre como a gente lida com essa realidade muito louca que a gente está vivendo e dar um pouco de direção aí aliás, dar um pouco do que a gente vive de direção aí sobre esses tempos difíceis aí, né? Para começar, né, o primeiro assunto que a gente tem para falar aqui é a respeito do quanto a pandemia interfere na vida da igreja, né? Eu tava vendo alguns materiais aí na internet, tem muita gente falando, inclusive vai ter agora dia 9 aí um bate-papo bem legal lá com o Breder, junto com o Ângelo Basso, tem muito cara bom lá participando da conferência deles, vai ser totalmente online, exatamente sobre esse tipo de assunto, né? Como que a gente conduz a nossa caminhada cristã aí em relação a esse contexto que a gente vive aí de pandemia e tudo mais. Mas enfim, esse bate-papo todo aí, esse assunto todo me traz muita cabeça aí, como que a gente, como igreja, classifica, né? O que é essencial para nós, o que é importante, como que a gente vive a nossa dinâmica de igreja. Afinal de contas, uma das coisas que a gente está tendo que lidar bastante aqui é os questionamentos sobre até que ponto, né, as reuniões presenciais das igrejas são essenciais. Muita gente entende atividades da igreja como atividades de categoria essencial para a vida em sociedade. Muita gente, inclusive dentro do ambiente cristão, discorda dessa perspectiva. Acredito que as programações que as igrejas realizam são secundárias dentro da vida em sociedade, né? Aí eu queria saber o que vocês acham aí sobre a vida em igreja e esse contexto aí de ser ou não ser essencial? Vamos lá começar pela questão se as nossas reuniões, né, se elas são essenciais ou não, né? Eu creio que sim, cara, porque tudo que baliza a nossa vida, né, como crentes em Cristo Jesus, deve ser direcionado pelos valores da palavra. A palavra vai nos dizer lá, olha, não deixe de se congregar, porque isso tem sido costume de alguns. A carta aos Hebreus vem falar isso para a gente, em um texto que a gente conhece muito bem. E por que isso é importante, estarmos em comunhão? Porque a gente precisa da edificação, né? Nesse contexto, principalmente aí de pandemia, a gente tem muita gente ressaltando a questão econômica, financeira, e realmente isso é lamentável, muita gente sofrendo, né, da parte, né, na área das finanças, mas também tem muita gente sofrendo das emoções, entendeu? Muita gente tendo a sua fé sendo esfriada, muita gente se distanciando de Deus, e isso para a gente, como pastores, isso é preocupante, né? A gente precisa ter o povo de Deus perto da gente. Então eu creio muito nessa importância da comunhão, do contato. É lógico, a gente como igreja, a gente tem observado, né, todos os cuidados, a gente tem tentado ter uma postura não covarde e não, também ao mesmo tempo, sem negligenciar o que tem que ser observado. Então a gente tem caminhado com cautela, mas eu creio que a gente tem que avançar, sim, na medida do possível. E um dos nossos papéis como igreja é edificar o corpo de Cristo. E a gente percebe que as pessoas precisam disso. As pessoas precisam da palavra de Deus,
todos nós, né, na realidade. Então, as pessoas precisam ser edificadas. Então, eu acho sim, né, eu levo as nossas reuniões presenciais como algo que é categoria essencial, sim, para a nossa vida. Eu, particularmente, também sigo a mesma linha de pensamento do pastor Fábio e da grande maioria dos cristãos, né? Vale ressaltar também que até a medicina, a ciência já reconheceu a espiritualidade como algo essencial para a saúde do indivíduo, né? Para o bem-estar do indivíduo. Isso independente do tipo de espiritualidade que seja, mas é essencial. Existe algo transcendente que faz parte da vida do ser humano, né? Então, eu creio que é essencial, muito essencial, importante, e a igreja também serve como um hospital também, né? Assim como o pastor também já falou, muitas pessoas estão enfermas fisicamente, mas estão também muito debilitadas emocionalmente, espiritualmente, e o ambiente de comunidade, o ambiente dos relacionamentos, da palavra de Deus, o ambiente onde há os louvores que nos aproximam, nos conectam com Deus, e tudo isso favorece a nossa transformação e renovação, né, interna, né? Fortalecimento, edificação. Então, creio que é essencial, sim. Às vezes parece um pouco subjetivo, né? O que é essencial e o que não é essencial. Para outros que não dão importância, não é essencial de forma alguma. Mas para nós que conhecemos e dependemos disso, é essencial, sim. É claro que entrando naquela questão da nossa espiritualidade secreta, né? Onde o próprio Jesus fala que entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Isso é outra questão. Mas a igreja também é a comunidade que se reúne com as pessoas e ali há o compartilhamento de necessidades, pedido de oração, aconselhamento, incentivo, enfim, a gente sabe de todos os fatores, né, benéficos que é viver em comunidade e numa comunidade de fé, onde confessam que Jesus é Senhor, está no controle de todas as coisas e cuida de nós. E assim, eu acho que se a gente... Deus me trouxe agora à memória uma palavra em Provérbios que eu acho que sintetiza bem isso aí, Rodrigo, que a gente... esse nosso pensamento, né? E creio que do Eduardo também, que é bem alinhado, né? Provérbios 18, verso 14 diz assim: a alma bem disposta sustenta o ser humano durante a sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Né? Então, quando a gente está doente fisicamente, não estou tirando a importância da pandemia de maneira nenhuma, da gravidade da doença, mas quando a nossa alma, o nosso espírito está ligado em Deus, que nós estamos fortalecidos pelo Espírito Santo, negão, pode vir o que vier, porque a gente está firmado e a nossa alma está alicerçada no Senhor. Pode vir a dificuldade financeira, qualquer outro tipo de relacionamento, inclusive a enfermidade do corpo físico. Mas aí a alma do Senhor, o espírito, alinhado com o Espírito Santo do Senhor, isso aí mantém a gente de pé. Estava pensando um pouquinho sobre esse assunto, né? Uma das coisas que me vem na cabeça é que o cristianismo e a vida em comunidade são praticamente um é parte integrante do outro. Não existe cristianismo sozinho, não existe cristianismo sem convívio com outras pessoas. A gente não se reúne aqui para trazer oferta de comida para Deus, a gente não traz arroz, feijão, frango, churrasco para Deus, né? A gente serve a Deus dando isso para outras pessoas. Então, muito da prática da vida da igreja se dá em como ela lida com os outros, né? Então, o ponto X da questão, no fim das contas, é que assim como o sábado é essencial para o judeu, assim como
algumas outras religiões exigem, né, alguns usos e costumes em relação a vestimenta, roupa e tudo mais. O cristianismo traz consigo um paradigma diferente, né, que é esse convívio comunitário. Existe uma necessidade dentro do cristianismo de que as pessoas convivam, né, e isso não tem como separar da realidade cristã. A questão é como a gente lida com essa necessidade de convívio. A gente vai manter esse link como? Que uma das coisas que eu acho que é interessante a gente pensar é que é possível que a gente seja extremamente distante, desconectado, desconexo, descolado da realidade um da vida do outro, Presente, né? estando de forma presente, da Exatamente. mesma forma que a gente consegue ser mutuamente edificado, convivendo de forma virtual, ou como eu posso dizer assim, convivendo não de forma obrigatoriamente presencial. É por esse motivo que eu acho que os momentos em que a igreja não efetua celebrações presenciais são nesses momentos onde a gente acredita, onde a gente consegue ver também a ação da vida em comunidade, né? O cuidado acontecendo e esse tipo de coisa. Alguém pode perguntar assim, mas o que é essencial? Bom, existem algumas coisas que são essenciais dentro do convívio da igreja, que o evangelismo, é essencial dentro da rotina de vida em comunidade, é parte da prática cristã, mas eu acredito que o evangelismo, a celebração da comunhão aqui expressa na ceia e o ensino são os 3 pilares aí do que é essencial dentro da vida em comunidade, né? É olho no olho. Eu acho que isso é muito importante para a vida em comunidade. É sentir o calor, né? No mundo onde muitas pessoas estão, né, isoladas, não só por causa da pandemia, mas já digamos que havia um certo tendência por um tipo de isolamento em virtude da questão da internet, do virtual, pessoas que se isolaram na sua casa e vivem apenas de mensagens de YouTube, de podcast, e acha até que não é necessário convívio na igreja. E aí a gente vai entrar numa outra questão que é a dos desigrejados. Mas o que eu quero falar não é isso. O que eu quero falar é que o que é de extrema importância para mim na comunidade de fé, na comunidade cristã, é saber quem está ali do meu lado. Compartilhar, comungar das alegrias, das tristezas, necessidades. E é interessante que eu tenho amigos que hoje estão, digamos que, um pouco frios na fé ou afastados, mas devido àquela amizade que foi gerada na comunidade de fé, aquele empatia, aquele calor ali na igreja, até hoje nós mantemos um certo tipo de amizade, um certo tipo de aproximação, fruto daquilo que nós vivemos um dia na igreja. E isso é importante porque essa amizade, esse vínculo que foi criado ali no ambiente da igreja, ele vai ser útil para que um dia essa pessoa reconheça, não, eu tenho um lugar que me ama, eu tenho pessoas que me conhecem, eu tenho pessoas que oram por mim, eu tenho amigos de verdade. Eu acho que até já comentei numa ministração um tempo atrás sobre amizade. O que falta hoje no mundo são verdadeiros amigos e amigos de Deus. E muitas pessoas têm desistido da vida porque simplesmente não têm amigos de Deus. Acho que não chegariam onde chegaram de dar fim à própria vida se tivesse ali do lado a amizade de Deus. E eu acho que, claro, o evangelismo, o ensino da palavra é muito essencial, mas também eu vejo muito essencial, resumindo o que eu quero falar, os relacionamentos. Saber quem está do meu lado, saber o irmãozinho lá, a irmãzinha que está lá no fundo da igreja, na frente, saber o nome, e isso é essencial, né? E
para manter essa comunhão e comunidades grandes, né, nós temos um instrumento maravilhoso, que são os pequenos grupos, as células, e isso tem edificado bastante a Igreja de Cristo. Mas, em resumo, né, além de tudo que o Eduardo falou, eu vejo relacionamentos também é muito essencial para a saúde da comunidade de Cristo. Mais uma vez, eu reforço, né, o que a gente já está falando aqui nesse papo, é a importância da gente estar junto. A celebração, né, o nosso culto de celebração, a nossa celebração comunitária é importante demais. É ali que a gente vai para cultuar a Deus, né, e assim, abro um parêntese bem rápido, porque hoje as pessoas estão indo, né, buscar sua espiritualidade, seja, né, o cristianismo ou qualquer outra religião, as pessoas estão indo para consumir dentro da religião, né? A gente tem atualmente essa mentalidade consumista. Então, assim, eu preciso entender que eu não estou indo para ouvir todos os louvores que me agradam, né? Eu não estou indo para ouvir uma palavra que vai dizer para mim, poxa, olha como é que eu estou certinho, olha como é que eu estou bacana. Não, de maneira nenhuma. A gente está lá para ouvir a palavra de Deus e ela nos confronta, ela expõe o nosso pecado, né? Deus nos ama de uma forma tão grandiosa e esse amor não nos deixa permanecer na situação em que a gente está. Então, Deus pede de nós, Deus exige de nós uma mudança, uma postura. Então, as pessoas estão indo cultivar, buscar, né, a sua espiritualidade com a mentalidade de consumo. A gente precisa entender que a gente vai para cultuar a Deus, a gente vai para celebrar. E é nessa celebração, galera, eu creio, né, que em comunidade é onde Deus nos dá força, Deus nos dá a direção para ser o que? Eclésia, para ser a igreja. É a igreja que sai das quatro paredes, a igreja que faz algo pelo reino com um propósito, né? Na época do antigo do Império Romano, né? O Império Romano teve um grande território, né? Que ele conquistou, e ele tinha dificuldade, né, de manter tudo sob o seu domínio, né? Então, assim, eles botavam certas pessoas para cuidar, ser os tutores ali em algumas regiões. Pôncio Pilatos, né, a gente sabe na nossa história, trazendo, né, para dentro do Evangelho, a gente sabe que era aquela pessoa que estava ali para ser o olhar, né, do imperador romano ali na Judéia. Então, hoje, né, fazendo a comparação, nós somos esse olhar de Deus sobre o mundo, né? No Império Romano usava-se a seguinte expressão, longa manos do Império Romano, ou seja, a longa mão do Império Romano chegava em todas as partes do seu território. Então, nós somos o longa mano de Deus, essa longa mão de Deus que vai, né, em direção a quem está precisando, né? Então, e eu acho que esse propósito, né, essa força, essa direção, a gente recebe na celebração comunitária, lógico. A gente precisa da nossa vida devocional com Deus, na verdade. Isso é importantíssimo também, mas na celebração comunitária é algo tremendo. É algo onde a gente pode, a partir disso, a partir dela, a partir do culto e da adoração genuína a Deus, a gente ter força para a gente seguir como igreja cumprindo a nossa missão. E aí, lógico, dentro disso também segue, né? Vai na sequência EBD, que a gente tem a nossa, né? Deus ilumina a nossa mente, nos guarda de heresia e de um comportamento e de uma vida que não desagrada, de uma vida que não, como é que eu posso dizer? Uma vida que não desagrada a Deus, né? Melhor dizendo. E, cara, a questão do evangelismo, a gente precisa ver que nesse tempo de pandemia, eu vejo que essa crise toda que a gente está passando, a gente deve aproveitar as oportunidades que Deus dá para a gente, porque são portas. Mas, assim, então, a hora do evangelismo é essa. É a hora da ação social, onde as pessoas estão passando por necessidades. E, glória a Deus, a nossa igreja tem multiplicado, né, a assistência às pessoas. Então, assim, Deus tem mostrado a sua fidelidade, tem usado a Igreja Batista Memorial para isso. Gente, isso é maravilhoso. É o pequeno grupo, né? É a ferramenta que a gente está usando agora. Cada um está na sua casa, né? A gente tá distante, a gente está conversando, a gente está falando as coisas a respeito do reino e Deus está no nosso meio
né? Estamos falando em nome dele e ele se faz presente. Então, a tecnologia, a gente precisa se aproveitar dela, né? A ceia online, cara, é algo maravilhoso. Nossa, pensar, por exemplo, a irmã Teresa, que não está podendo ir à igreja, ela, né, dentro da sua casa, ela poder celebrar a ceia do Senhor, celebrar o memorial, né, a ordenança do Senhor, cara. Imagina, isso é algo tremendo para quem realmente está impossibilitado, né, de estar com a gente nos cultos presenciais. Mas aí o que eu estava falando um pouquinho antes a respeito do medo, é que essa questão de, né, ainda linkada com essencial ou não essencial, o que eu percebo é que tem muito crente, né, com medo da morte. Você está entendendo? Muita gente com medo de morrer. E eu fico pensando assim, eu falo assim, nossa, cara, mas como é que, né, assim, eu não consigo muito bem entender isso, sabe? Eu respeito as pessoas e, lógico, a gente, como pastores, né, a gente trata sempre as pessoas com muito carinho e tudo, mas eu não consigo entender. Tem muita gente com medo de morrer. E eu penso assim, cara, como é que está sendo o relacionamento das pessoas com a morte? Né? Eu ouvi de pessoas que falam assim, não, pastor, a gente tem que recuar, é hora de todo mundo ficar na sua casa, né? A gente não pode sair, entendeu? E aí, gente, a gente vê o movimento do cristianismo, a gente percebe que nada parou o cristianismo, gente. Absolutamente nada. Né? Foi um homem, um carpinteiro, que se levantou lá no Oriente Médio e disse ser o Filho de Deus, e a gente acredita nisso, né? E ele pegou 12 homens, como a gente está estudando agora, extraordinariamente comuns, e a partir desses homens houve toda uma reviravolta no mundo, e está acontecendo até hoje. E de lá para cá, impérios, governos, sistemas políticos entraram e saíram. Os nossos irmãos na igreja primitiva, lá no início, eles foram fast food de leões no Coliseu. Foram queimados, foram decapitados, mas tudo pelo nome, por esse nome. Esse nome que a gente se reúne aqui nessa noite, sabe? Então eu penso assim, cara, será que... Eu tô pensando, né? E se eu tiver que, cumprindo a minha missão, se eu tiver que morrer de Covid? A gente não pode ser negligente, a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Algum respeito, entendo. Tem famílias que têm pessoas de mais idade, tudo mais, mas assim, eu tô falando a minha posição, sabe, cara? A minha posição, eu como pessoa não posso parar a minha vida. Então assim, é muito difícil. E aí a gente vai vendo a necessidade do povo cada vez mais se relacionar melhor com Deus e conhecer melhor a Deus, porque é nesse relacionamento e nessa comunhão com o Senhor, nessa caminhada, que a gente vai perdendo esses medos e vai, para terminar minha fala, como é que eu poderia dizer? A gente vai se desgarrando dessa terra, porque aqui é passageiro, nós não somos daqui, entendeu? Então eu vejo que não faz muito sentido esse tanto medo, tanto desespero, sabe, pela vida, sendo que a vida eterna, a comunhão com o Pai, toda a eternidade a gente já tem garantido pelo sangue de Jesus. Interessante e profundo também, que é exatamente isso que eu estava pensando nesses últimos dias, né? A nossa relação com a morte. Vendo a cada dia, né? 3 mil mortos no Brasil, cada dia batendo um recorde, e as pessoas desesperadas. E eu fiquei pensando comigo, né? Qual a relação que eu tenho com a morte? Qual a minha posição diante dessa situação, né? Eu acho até lícito, porque a gente é ser humano, né? Na hora que ela bate assim, chega perto de nós, a gente, né, treme as bases. A gente está, sei lá, prestes a acontecer um acidente, ali envolvido no acidente, então a gente fica... Porque lá no fundo, o ser humano não quer morrer. O ser humano tem uma plantinha da semente da eternidade lá dentro do coração dele, dentro da essência dele, que ele quer viver para sempre. E a inimiga do ser humano, a grande inimigo, é a morte, né? Então, por isso que é difícil a gente engolir essa questão da morte. E eu fiquei pensando, por que a gente tem tanto medo assim da morte?
será que a nossa esperança realmente está em Cristo, está na Bíblia? E aí Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15, onde ele fala sobre a ressurreição, e ele fala, se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Né? Glória a Deus. Por quê? Porque a nossa esperança, a nossa fé, ela é firmada em algo, claro, o presente, né, a nossa salvação, e algo futuro, é a vida eterna, morar no céu, morar com Jesus, e, enfim. Eu tive pensando muito quando o irmão Lázaro, né, morreu. E aquela música maravilhosa, eu particularmente gostava muito, né? Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem que eu vou morar com Deus, eu vou subir. E essa deve ser a razão da nossa fé. A gente não pode, em momento algum, às vezes a igreja, né? E eu digo igreja no geral, né? Está tão envolvida com as coisas aqui na terra e fazer acontecer e ser próspero e vai vencer e vai ser curado de qualquer jeito, mas nem é sempre assim. Deus às vezes é reservado, aliás, sempre ele tem reservado algo melhor, e esse algo melhor pode ser a morte, né? Recolher a gente. Acolher a gente, né? Então, e aí eu lendo essa semana a carta de Pedro, né? E logo no terceiro versículo, primeiro capítulo, terceiro versículo, ele fala sobre uma viva esperança. E eu até lembrei do ano da esperança, né? Que está sendo ministrado na igreja. E ele fala que nós fomos gerados para uma viva esperança. E a gente, no contexto geral, e essa viva esperança é a vida eterna. A vida com Cristo, a salvação, a regeneração, a transformação. Então, talvez seja o tempo da gente pensar mais e falar mais sobre céu, sobre eternidade, sobre a limitação do nosso tempo aqui, que é tão curto. Quem sabe também é uma oportunidade de a gente falar mais sobre isso, pensar mais sobre isso e também falar também para as pessoas. Quem sabe é um sinal que Deus está permitindo para mostrar para a humanidade, isso aqui é passageiro, é muito passageiro, é muito curto. Existe uma eternidade. E a eternidade pode ser na presença dele ou, infelizmente, afastado eternamente dele. Eu gostaria de começar minha opinião aqui com um disclaimer rápido, que eu gostaria de fazer aqui um apontamento em relação à posição da maior parte das igrejas aí, protestantes em relação à pandemia, que tem sido de extrema cautela. Eu observei muitas igrejas, né, utilizando do seu direito de permanecer com as atividades presenciais, mas com um nível de cuidado que eu não consigo observar em instituições de atendimento ao público seculares. Eu não consigo, eu consigo me sentir mais protegido em locais onde existe uma atenção maior ao distanciamento, à obrigatoriedade de máscara, a disposição do espaço, até dos materiais de higienização dentro de igrejas e nas programações das igrejas, mais do que eu vejo, por exemplo, quando eu vou numa determinada concessionária de serviço essencial aí. Então, ou num grande supermercado de atacado, que vê aquela fila. Atacado grandão. Eu lembrei disso agora, cara. Desculpa interromper a gente. Cara, o Rodrigo ainda não mora aqui, né, na vila. O não sei se vocês estão sabendo, que reabriu, acho que foi ontem ou hoje, não sei. Cara, eu passei lá na frente hoje. Nossa, cara, um enxame. Tem fila pra eu falei, vou dar um pulo lá. Do jeito que eu entrei com o carro, eu já saí. Eu fui tem fila para poder entrar dentro do mercado. Mas que parece que não pode shopping, mas pode supermercado. O pessoal vai pro supermercado passear. Não, e as pessoas andam no supermercado só te encostando, te abraçando, passa naqueles corredores apertados, quase te dando um abraço. O negócio tá... parece que a transmissão é seletiva. Então, assim, eu queria dizer que algumas igrejas tomaram uma posição muito de cautela. Isso precisa ser dito,
porque por mais que muita gente entenda que a posição, que as celebrações religiosas não são essenciais, isso é muito comum a pessoas que não são dadas a nenhuma prática religiosa, ou que defendem algumas religiões que têm alguma prática um pouco mais mística, que não tem tanta relação com essa questão mais comunitária, como eu citei anteriormente. Mas realmente a gente pode destacar aqui que as igrejas têm sido muito cuidadosas, boa parte das igrejas, na verdade, né, tem sido muito cuidadosas. Por outro lado, a gente também tem, evidentemente, naturalmente, algumas igrejas que têm uma visão bastante distorcida ou retorcida aí sobre como a gente deveria conduzir esse tipo de atividade, né? A gente vê, antes de explicar um pouco mais sobre isso, eu tenho uma visão de que o papo não é tanto sobre avançar ou retroceder, é sobre a velocidade com a qual avançamos e como damos esses passos para frente. Porque retroceder significa fazer o oposto do que eu estou fazendo agora. Que se a gente for pensar na praxis da igreja, ou na prática da igreja, para não ser marxista, a igreja deve ensinar, evangelizar e congregar as pessoas. Isso é parte da doutrina cristã. Mas isso é completamente oposto das pessoas colocarem desafios para a fé das pessoas relacionados a questões sanitárias, como por exemplo, pessoas que minimizam ou relativizam toda a questão da pandemia, dizendo que isso é pouco, ou falando que pessoas que optam por não participar da celebração presencialmente são pessoas que não têm fé, ou pessoas que não têm, como é que eu posso dizer, ou pessoas que não entenderam a doutrina da fé. E esse tipo de posicionamento que algumas lideranças religiosas têm é muito deletério e danoso para a vida da igreja, porque as pessoas ficam perdidas. Porque se você não vai e cede aos cuidados que os órgãos públicos trazem, você é tido dentro da comunidade como alguém fraco, dentro de algumas comunidades um pouco mais extremistas. Por outro lado, se você vai e não segue os cuidados que estão sendo passados, você acaba arcando com a responsabilidade de possivelmente fazer parte do fluxo de contágio de alguém que pode morrer. Então, lidar com essas grandezas é muito difícil. Todas as vezes que a minha vida estiver exposta ao risco, para mim, o morrer jamais deve ser motivo de pesar. Eu entendo que trabalhar para sustentar a minha família é uma situação que me expõe a risco, mas o risco de morrer por conta das pessoas que eu amo jamais deve ser para mim motivo de apavoro, porque o morrer para mim é lucro. O texto bíblico fala dessa narrativa de Paulo nesse sentido. Só que por outro lado, a responsabilidade sobre a vida de outras pessoas também está do outro lado da balança e a gente precisa pesar muito sobre isso, né? O quanto do cuidado que eu tenho, enquanto eu me arrisco, vai evitar que outras pessoas sejam afetadas pelas minhas posições. Afinal de contas, se eu assumo riscos de forma pessoal a fim de levar o evangelho, de viver a fé cristã, de cuidar das pessoas que eu amo, é um risco que eu assumi, né? Expor outras pessoas ao risco porque eu decidi de forma deliberada fazer tal coisa, me coloca numa posição de interferir na liberdade de vida de outra pessoa. Então, lidar com essas duas grandezas, para mim, é o que faz eu entender que esse momento é um momento de, sim, não devemos temer a morte, não devemos recuar em relação às nossas responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, devemos aprender a avançar de forma consciente. Eu não acho que é só avançar, é como avançar. Avançaremos com mais cautela, daremos passos mais largos ou mais curtos, daremos passos em direções mais estratégicas, não necessariamente retroceder. E eu acho que quando a visão polariza entre avançar e retroceder, e a gente está falando aqui sobre pessoas que vão participar de programações presenciais e pessoas que não vão participar de programações presenciais, sendo as que recuam, eu acho que eu acabei criando uma segregação dentro da comunidade que não só não é saudável, como também faz com que a comunidade não saiba debater com o mundo sobre qual é a sua posição em relação ao cuidado da vida. E aí a gente entra naqueles problemas que a gente tem de incoerência nos debates religiosos, né? Do tipo, um cristão é pró-vida contra o aborto, a favor da preservação da vida, contra a lei contra leis de pena de morte, porém ele é completamente alheio a qualquer tipo de cuidado ou preservação à vida
no sentido pandêmico. Então, esses tipos de incoerência a gente consegue tratar eles quando a gente põe na cabeça da igreja que a gente precisa aprender formas diferentes de avançar. Se encontrar de formas não convencionais como antigamente, e incluem também a gente aprender a encontrar o significado da vida em comunidade, mesmo com alguns empecilhos. A gente falou aqui, por exemplo, sobre a ceia digital, a ceia online, né? Para muita gente, essa é a ceia que a pessoa vai poder participar. É o momento como ela vai poder se conectar com a comunidade. Mas, no fim das contas, a ceia não foi pensada para ser assim. Ela foi pensada para ser um grande momento de comunhão e de repartir do pão, presencial, olho no olho. Nós estamos comendo junto. O alimentar-se na Bíblia é engraçado porque ele é sempre tratado como algo muito importante, né? Vários momentos, cenários importantes da Bíblia envolvem comida. Né, a traição lá de Jacó com Esaú, a gente tem a Santa Ceia, a gente tem os rituais que envolvem pão, sacrifício de animais, o sangue do animal que era passado no batente da porta também era de um animal que foi comido antes. Então sempre tem uma relação, o crente é gordo, gosta de comer, tem um embasamento bíblico bem profundo para isso, mas é porque o repartir o pão é muito importante para nós, né? Ele faz parte da nossa cultura e da nossa religiosidade. A questão comer de Deus, rapaz. Com certeza, comer de Deus. É por isso que a gente não recusa comida, né, meu amigo? Que crente não. O tempo do Espírito Santo tem que aumentar, né, cara? Mas crente come. Mas é aquilo. No fim das contas, ressignificar essa conexão é muito. É uma oportunidade ímpar na vida da igreja. É complicado a gente falar aqui porque não teve precedentes de ceias online ao longo da história da vida da igreja, que a ceia online não é um recurso possível. Então, acho que quando os irmãos polarizam questões que são subjetivas demais e que envolvem muitos detalhes, a gente mata aí boa parte do convívio e muito do nosso diálogo com as pessoas que não fazem parte da igreja. Então, na minha opinião, devemos avançar, mas com estratégias diferentes. Eu acho que devemos avançar encontrando formas de comunicar o evangelho, encontrando equilíbrio, ponderação, e sim muito cuidado com as pessoas. Afinal de contas, um pastor subir lá no púlpito, né, de forma irresponsável e dizer, olha, saia da sua casa e venha para o culto presencial, porque senão você está sendo fraco, você está sendo movido por esse mundo, você está sendo marionete dos comunistas e coisas do tipo. Nesse tipo de discurso, a gente acaba fazendo com que as pessoas ajam de forma alienada, não entendam o cuidado que elas devem ter com as pessoas que convivem com elas e principalmente com as pessoas que vão estar participando das atividades presenciais. Lidar com essa dinâmica de igreja é muito mais um lidar com como eu vou cuidar do outro para que ele não esteja exposto ao risco, para que eu possa minimizar os riscos do meu irmão, assim como eu obviamente quero que ele tenha cuidado para comigo. Equilibrar essas duas coisas é um desafio para a gente que não existe precedentes na história da igreja sobre como a igreja lidaria com isso. Nós somos perseguidos por causa da nossa fé, porque a nossa fé trazia princípios que o mundo rejeita. Nós somos perseguidos porque apoiamos um Cristo que tinha uma mensagem que não é de acordo com o que o status quo acreditava, ou porque a nossa visão de mundo propiciava outras dinâmicas de poder que o mundo daquela época não concordava. Mas é a primeira vez que eu vejo a igreja tendo que lidar com uma nova dinâmica de ser igreja que inclui outras ferramentas e um repensar sobre como é a vida em comunidade e o que é comunhão. Isso é histórico e isso vai definir como a gente vai lidar com os próximos desafios que a gente vai ter sobre a vida em comunidade. É um desafio. A gente tem que aprender a entender as partes, né? E entender o posicionamento de cada um. Mas, assim, a gente não pode parar. É o que você falou, é isso mesmo. A gente tem que buscar em Deus e compreender, né? E ter entendimento de qual é o nosso ritmo, em que ritmo a gente deve caminhar. Entendendo todo, botando na balança, avaliando todas essas questões, né? E o risco daquilo que eu faço, né? Gera consequências não apenas para a minha vida, mas para a vida de outras pessoas. Então, é esse discurso que a gente, né? Essa pessoa que eu acho que
já entraria já no campo da leviandade, a pessoa fala assim, não, você tem que vir para cá, porque se você não estiver aqui com a gente, a sua fé tá crítica, ou você não tem fé suficiente. Eu acho que um líder religioso, se ele fizer isso, ele estaria... E eu creio que infelizmente isso acontece, mas é algo, no meu ponto de vista, leviano. A gente tem que entender as pessoas, o posicionamento, mas a gente precisa caminhar, né? Como numa batalha. Pode ser que, né, numa guerra, pode ser que não pode ser que 100%, né, do exército não esteja no fronte de batalha, mas vão ter aqueles que vão estar no fronte, não é verdade? Não tem? Tem aqueles que vão estar à retaguarda em outras funções, mas é assim. Mas existe uma outra questão aí que é decorrente de todo esse contexto que a gente está vivendo aí, que é o natural desânimo da galera em relação à espiritualidade. Muita gente aí desanimada, muita gente sem interesse em se engajar com leitura bíblica, com devocional, com a oração. São tantos pedidos de oração que engoliram aí as demandas de intercessão, e a expectativa de que teríamos mais intercessores, na verdade, nos revelou mais pessoas desanimadas com a realidade aí de tanto da pandemia quanto do contexto de ficar em casa. Para muita gente, ficar em casa gerou um esgotamento espiritual que já tem precedentes aí no desinteresse e na imaturidade espiritual de muita gente, mas hoje a gente lida com pessoas que estão muito frustradas aí sobre como que elas vão se relacionar com Deus e como elas vão conduzir a espiritualidade delas, né? Eu acho que, na verdade, essa situação toda, ela veio apenas para tornar visível, colocar à mostra aquilo que realmente havia no coração das pessoas. Não quero dizer julgar no sentido assim de qualificar a fé das pessoas, dizer se tinham uma fé verdadeira ou não. Mas momentos difíceis, e essa crise agora, esse ano que a gente está passando, agora completou, né, um ano aqui no Brasil de pandemia. Isso só serviu para dizer realmente assim, onde a fé dessa pessoa está firmada, sabe? Aquela questão ali que Jesus colocou sobre edificar a casa na rocha ou na areia, né? Os temporais, as tempestades vão vir na nossa vida. Essa crise agora vai passar, essa pandemia, com fé em Deus vai passar, não sei quando. E foi uma tempestade terrível, foi uma tormenta terrível, está sendo, mas isso vai passar, e lá na frente vai ter mais situações difíceis na vida das pessoas, e as situações difíceis, elas vêm só para mostrar onde a nossa casa está firmada, né? Onde estamos alicerçados, onde a nossa fé está alicerçada, onde está firmada. Então, muitas pessoas também procuram apenas um pretextozinho já para abandonar a fé e desistir de Deus e desistir de igreja. Eu creio que esses dias difíceis, não só agora em época de pandemia, mas em qualquer tempo difícil da nossa vida, vem para provar a nossa fé e dizer, não Deus querendo ver a nossa fé, porque Ele já sabe, mas para que a gente possa ver onde é que a nossa fé está firmada, se é na areia ou se é na rocha. É difícil julgar, né? Porque muitas pessoas estão pulando do barco por zilhões, milhões de motivos.
às vezes, problemas psicológicos, problemas de saúde psicológica, né, mental, e a pessoa entra em crise, em pânico, em desespero e toma atitudes erradas. Não é nesse mérito que eu quero entrar, mas, resumindo, o que eu quero falar é que muitas pessoas procuram também pretexto para abandonar, né? Já vi muitas situações de pessoas que, porque alguém falou alguma coisa sobre ela, só precisava daquilo para a pessoa abandonar a igreja, abandonar a comunidade, abandonar a fé, um olhar diferente já é suficiente para as pessoas também já abandonarem a fé. Então, os tempos difíceis, as situações vêm para mostrar onde a nossa fé está firmada, onde a nossa casa está alicerçada, na areia ou na rocha. Cara, eu penso na mesma linha. Infelizmente, a gente está num velório, num culto fúnebre, a única pessoa que não está ali é o morto, né? Às vezes eu percebo que algumas pessoas também estão dentro da igreja, mas elas não estão lá, sabe? Está só o corpo presente, mas a cabeça está em outro lugar, os desejos estão em outro lugar, a maneira de pensar, de viver e de se relacionar com as pessoas não tem nada a ver, né, com o evangelho, com a comunidade com onde ela está convivendo e congregando. E uma oportunidade, e um momento como esse é uma excelente oportunidade, na verdade, para quem quer, né, vazar fora. Então, isso realmente acontece, né? E assim, a gente passar por desânimo na caminhada de fé é natural, eu digo até que é natural. Isso é normal, isso acontecer com um cristão num momento ou outro da vida dele, né? A gente é pó mesmo, né? Então, aqui a gente, né? A gente nunca vai dizer que alguém aqui é super crente, né? Que não está passível de sofrer de desânimo, né? De sentir mal. Mas a grande questão é que muitos não estão procurando ajuda, né? Simplesmente deram as costas e foram embora. E nesse ponto, eu acho que, sim, talvez como uma proposta de solução e de mudar esse cenário, eu vejo que é o discipulado, sabe? E aí a gente volta a falar da importância da gente estar junto com outras pessoas. Então, assim, quando eu não estou bem, mas eu confio, eu tenho uma pessoa com quem eu posso contar, eu tenho uma pessoa para quem eu posso ligar quando eu não estou bem, eu tenho uma pessoa que eu tenho a liberdade de falar assim, cara, não estou conseguindo nem orar, não estou legal, me ajuda aí, entendeu? E aí vai ter uma pessoa comigo para orar comigo, se necessário for ler o texto, partilhar a palavra comigo, tá ali me acompanhando, né? A gente chama isso de discipulado, né? Então, eu creio que essa seria uma maneira mais eficaz da gente resolver problemas como esse. Mas esse grupo de pessoas, né, e não são poucas pessoas, que partiram, né, a gente ora por elas e espera que elas voltem, né, em breve, que seja realmente só a pandemia, né, porque muitos estão vivendo a vida normal, como a gente está falando, já está na sua rotina o mercado, o trabalho, o banco, qualquer outro compromisso. Mas quando o papo é a igreja, aí fala assim, não, mas tem a questão da pandemia, eu tenho que me cuidar, né? Então a gente espera que essas pessoas que estão longe, que elas voltem, entendeu? E a gente, como igreja, nosso papel é acolher, de braços abertos. Falar assim, olha, estamos aqui, vamos continuar a caminhada, entendeu? Vamos fortalecer a fé, vamos pedir a Deus para que o amor pelo Senhor possa aumentar. Então eu acho que é mais ou menos isso. E assim, como uma proposta, eu vejo que o relacionamento discipulador faz toda a diferença nesses casos. Porque quando eu tenho, né, o convívio com alguém, que eu tenho esse link, né, com essa pessoa,
quando essa pessoa está bem, ela não vai permitir, pelo menos não vai permitir facilmente que eu venha me desgarrar do rebanho. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E interessante isso que o senhor falou, todo mundo passa por desânimo, por dias difíceis, mas o importante, o que não pode faltar é a humildade de pedir ajuda, né? Exatamente. De pedir socorro. Eu acho que o que está muito faltando bastante é isso aí, é pedir socorro, pedir ajuda. Pô, não estou bem, estou querendo, nem estou acreditando mais em Deus. Me ajuda aí, me convence aí, ora aí para Deus Exatamente, né? me converter de novo, né? Eu acho que essa humildade de pedir socorro, de se abrir e pedir ajuda, que infelizmente muitas vezes tem faltado. E isso isso vale para todo mundo, para crente antigo, para crente novo. Todos nós precisamos pedir socorro, né? Quando a coisa está ficando mais estreita, né? O negócio, na minha opinião, é que as pessoas esperam que alguém invente alguma programação, que alguém faça algo, que alguém anime elas de alguma forma, mas quando o contexto corta todas as possibilidades da gente, ou boa parte das possibilidades que a gente tinha de manter a comunhão como ela funcionava, também é necessário que a pessoa busque significado na fé dela. O que eu quero dizer com isso é que o cristianismo também tem a parte pessoal, onde a pessoa precisa se movimentar em relação a outras pessoas também. Aliás, que ela precisa se movimentar em relação a Deus. E muita gente na igreja vive de evento, vive de retiro, vive de congresso, vive de vigília, porque a pessoa não consegue ter dentro da rotina dela tempo com Deus. Então o tempo que ela tem com Deus é na igreja. E aí quando essas coisas são tiradas, sobra pouco. Quando eu já percebi também. Oi? Rapidinho, Eduardo. Quase sobra pouco ou quase nada, né? Rapidinho. Eu já percebi também que muitas pessoas vivem em função de novos ciclos de amizade. Por exemplo, chegou no PGM, fez aquele relacionamento, 1, 2 anos, pronto, aqui já tá bom, já não rola mais nada aqui, vou para outro. E vive assim como movido por congressos e retiros, enfim, também movido por novos ciclos de amizade, relacionamento. Ela quer apenas receber a ministração. É porque, na verdade, o que ela quer é poder se conectar com Deus e com a igreja, mas ela não consegue fazer isso por conta. Então ela precisa que outra pessoa organize para ela os eventos, que outra pessoa faça para elas os momentos de oração, que outra pessoa diga para ela como que vai funcionar a vida devocional dela, porque ela não consegue fazer isso, então ela precisa que alguém organize. E intermediadores, né? A minha impressão é que existe um certo vazio nisso daí. Mas, de modo geral, boa parte da galera entende que a espiritualidade cristã exige busca pessoal, que o tempo de pandemia pode cortar boa parte do nosso convívio em comunidade, mas isso não nos priva da busca pessoal e íntima dentro de casa. Né? E qual que é um reflexo disso? Gente que teve o relacionamento piorado dentro de casa. Vocês já ouviram falar de gente aí que quase divorciou, gente que intensificaram as brigas dentro de casa, tornou-se insuportável o convívio com os pais, ou então jovens cristãos com um testemunho péssimo dentro de casa junto com os pais. Piorou, parece que a impressão que os pais tinham antes da pandemia, quando o cara quase não ficava em casa, é que ele era mais crente. Né? É porque não tinha muito contato. Porque não tinha muito contato. Eu acho que existe uma dificuldade aí
em conciliar a prática pessoal, né, e dinâmica de não ter tanto a igreja fornecendo as programações como eram antigamente. É difícil para muita gente lidar com isso. Então, para mim, boa parte do desânimo tá nas pessoas encontrarem, aliás, não conseguirem encontrar dentro do seu relacionamento com Deus satisfação. Elas precisam de uma energia externa. Não que isso seja algo de outro mundo. Afinal de contas, a gente vive em comunidade justamente para a gente esquentar o braseiro, para a gente fortalecer uma fé do outro. Mas a base da espiritualidade cristã também é dentro de uma relação pessoal com Deus, né? E aí, isso leva a gente para uma última parte do papo aqui, né? Que é essa saturação que existe aí de lives, webinar, chamadas de vídeo, esse tipo de coisa, que tá todo mundo de saco cheio. A gente fala, vai ter uma live, todo mundo já, meu Deus do céu, vai ter outra live, mais uma live. Ah, vai ter um vídeo chamada no Zoom, cara, ninguém quer. As pessoas estão exaustas disso, porque é chamada de vídeo, webinar e live no trabalho. Chamada de vídeo, webinar e live na igreja. Chamada de vídeo, webinar. Essa eu tentei fugir tudo, mas não consegui, cara. Não, brincadeira. Mas, cara, é aquele negócio, né? Um recurso que tá saturadíssimo, né? Mas é o nosso companheiro por enquanto. Cara, eu acho que tudo mudou drasticamente, né? Então, né, a partir de março de 2020, do ano passado, então, né, acaba com tudo, né? Fecha tudo, então, e a gente vinha naquele ritmo de atividade, vamos até dizer, um ritmo até meio frenético, e a gente que ainda estava naquela pegada, a gente estava ainda naquele RPM, e a gente tentou jogar tudo para o universo, para o mundo online. E não deu certo, né? Porque quando a gente tem as atividades, o PGM, a EBD, a gente tem o culto, mas tudo acontece no seu tempo e no lugar preparado para isso, que é no templo, que é na casa do hospedeiro do PGM, que é na sala da EBD. As coisas funcionam melhor para a gente, né? Agora o problema é quando tudo acontece para a gente estando no mesmo lugar, principalmente para quem tem criança pequena em casa, entendeu? Nossa, é um desafio, cara, entendeu? O Rodrigo agora ele sabe o que é isso, né? Eu tenho 2, então você imagina como é que é, entendeu? A Rebeca agora no meio do ano faz 8, já entende legal, já falo com ela, filha, ó, quando o pai estiver no celular, estiver numa videoconferência, ou então estiver mandando uma mensagem, numa ligação, você espera, vai acabar. Então ela já consegue entender isso, mas quando as crianças são menores, né? E para você prender a criança assim, olha, agora eu tô EBD. Aí você coloca na sala, coloca na frente da televisão, e por quanto tempo ali a criança consegue ficar, né? Então, até é o desafio para quem está ministrando EBD, principalmente a equipe do Mimo, e diga-se de passagem, é uma equipe tremendamente abençoada, são servos, o pessoal, nossa, com o coração em Deus e cheio de amor pelos nossos filhos, mas, cara, é um desafio para eles gravarem uma aula e segurar uma criança de 5 anos de idade, 10 minutos na frente da televisão. Como é que faz isso? Entendeu? Então, assim, eu acho que esse foi o principal fator de todos esses conteúdos, de todos esses, né, compromissos virtuais aí que surgiram, de saturar a gente de uma forma tão rápida assim, né? Eu acho que foi esse excesso, em primeiro lugar, esse excesso, porque a nossa vida era corrida, e aí passou tudo para o universo online, e aí a gente quis manter a mesma pegada, né? E em segundo lugar, a gente está sempre no mesmo lugar, sempre em casa, né? Principalmente com questão familiar, e dar conta disso tudo é muito difícil, não é fácil não. É isso aí. Ainda alguns minutos atrás, eu dei uma passada no Instagram e, por incrível que pareça, tinha uns 10, 15 lives lá, destaques assim de lives, para você escolher o pastor, o levita, o cantor, sei lá o quê. O cardápio é variado. Claro. Então... Pois é. Eu agora, Rodrigo, você não sabe ainda, eu estou enchendo o Eduardo de live.
porque ele agora está trabalhando no aplicativo da igreja comigo, né? Em breve vai estar saindo. Eu só tô mandando os links para ele, ó, assiste esse treinamento, assiste esse. Eu tô empurrando tudo que é live no Eduardo, cara. Entendeu? E assim, cara, é um monte de coisa, entendeu? Uhum. E, cara, na boa, não faz parte, não tem nada a ver com a assunto, mas eu fico admirado, não sei se o termo certo é esse, mas sei lá, eu vou usar esse. Eu fico admirado, entendeu? Como que as pessoas conseguem gerar tanto conteúdo em rede social, mano. Ou então nenhum conteúdo, né? Às vezes uma simples live para falar de água também. Não, tá bom, não vamos falar de gerar conteúdo não, mas de dizer assim, ó, eu tô vivo aqui hoje, gente, entendeu? Cara, sabe, aquelas fotos de hora em hora, que nem o antiga máquina de cartão, né, que tinha antigamente. Hoje em dia é o ponto eletrônico, né? Mas antigamente a máquina de cartão falava assim, ó, eu tô vivo, hein? Ó, olhem por mim aqui, deixa o like aqui pra mim, entendeu? Cara, eu não consigo entender, mano. Assim, a grande vantagem é que muita coisa tá agora registrado, né? Ou o grande problema, né? Depende de quem fala. Dependendo do que aconteceu. É uma faca de dois gumes, depende de quem fala. Mas se for um bom conteúdo, você tem lá à sua disposição para quando você tiver com mais calma, você poder ter acesso, né? Mas é aquele negócio, né? Quando tem alguma polêmica, qualquer coisa, é só o editor cortar no final. O problema dessas lives de Instagram é que o que tá lá vai e a pessoa vai ter que lidar com isso depois. Um dos cânceres de hoje em dia é que tá tudo online, né, cara? E 1 minuto na internet é uma eternidade. Se a pessoa fala uma bobeira aqui, isso é verdade, vai ficar gravado. Mas isso aí. Não é o nosso caso, que nós temos aqui um editor para salvar o dia. Então, se acontecer alguma coisa. E no caso dos crentes, tem aquele Instagram famoso, né? Worship Fails, né? Isso aí. Nossa, tá. A gente já saiu no Worship Fails. A gente já saiu no Worship Fails aí. Eu recebo cada uma, velho, daquele ali. E sempre quem me manda é o Eduardo, Rodrigo. Nem vou comentar. A gente já ficou famoso no Worship Fails aí, mais especificamente a Lana e a Sara aí, que teve um culto do Conectados aí que a Sara. Tá vendo? Aí ele fala o nome, ó. Ai. Esse é um beijo pra vocês, meninas. Deus abençoe vocês. Né? Estão registradas essas imagens aí. Foi só um cruzado de esquerda, nada mais. Eu tô pensando em fazer um compilado aí dos melhores memes aí dos cultos gravados ali, de momentos que deram errado. Eu tenho certeza que isso aí vai ser bem útil. Calma aí, filha, pega o carregador pro pai, que meu celular tá acabando a bateria. Isso aí é o sinal do pastor pra gente encaminhar. Vocês já entenderam a letra, né? Essa aí não precisa cortar, não. Pode deixar aí pro ar aí. Pode deixar. Eu ia deixar uma parte que parecesse que é a Raquel que tá mandando. Eu ponho ela pra falar aqui. Mas é isso, vamos chegando aqui pro fim do nosso bate-papo aqui. A gente vai ter aqui 2 coisas bem relevantes para acontecer na rede nos próximos meses, né? Aliás, no próximo mês. A gente vai ter a classe de batismo aí para quem já está na igreja há algum tempo e quer passar pelas águas do batismo, vai chegar aí nas próximas semanas já o batismo. E também o encontro de novos membros está marcado aí para o dia 17. Né? Sim, pelo nosso calendário de igreja, a princípio tá essa data aí. Maravilha. Então, beleza. E no próximo sábado, se não tivermos nenhuma restrição em relação ao nosso governo do estado ou a prefeitura, teremos a reunião, nosso culto presencial do Conectados lá no Espaço Alternativo, com todas as medidas de segurança já elogiadas aqui nesse bate-papo, né, com muito distanciamento, todo o distanciamento necessário, com bastante álcool em gel e máscara, e com tudo aquilo que a gente gosta, que é a palavra de Deus, e muito louvor ao Senhor. Senhores, muito obrigado aí pela atenção de vocês, pelo tempo. Um grande prazer estar aqui também. Espero ser convidado outras vezes, né? Mas foi um grande prazer. Beleza, galera, foi um prazer estar com vocês aí. O que vocês ouviram de bom foi da parte de Deus, o que foi ruim foi da minha parte mesmo, tá? Então, simples assim. Beleza? Que você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua paciência. Deixa um comentário aí embaixo se você acha que a gente deve continuar gravando uns bate-papo meio desse perdido na vida aí. E diz aí que tema você sugere que a gente traga como bate-papo e quais convidados você gostaria de ver aqui nesse nosso
podcast dos Conectados Cast, Oncast, Podctados, sei lá que nome que a gente vai colocar aí. Então deixe seu comentário, um gostei aí pro canal da igreja ganhar relevância. E vamos espalhar aí a palavra de Deus e um bate-papo aí de coisas boas pro reino, beleza?